Olá, amigos! Nós estamos aqui nos estúdios da Rede Luz Espírita para responder para você as suas dúvidas sobre o Espiritismo e você também pode participar. É só acessar um dos nossos canais, através das redes sociais, nosso WhatsApp que está aí na sua tela. Faça a sua pergunta, se tem dúvidas, o Espiritismo responde para você. Estou aqui no estúdio com o doutor Aguinaldo. Doutor, a pergunta hoje não tem a quem endereçar, mas é uma pergunta anônima. Essa pessoa fala muito sobre os sonhos, ela tem muitos sonhos alertando sobre alguma coisa, ela quer saber a visão espírita sobre os sonhos. Bom, nós temos que primeiro classificar os sonhos. Existem 3 tipos de sonhos. O sonho chamado comum, em que eu arquivo no meu consciente uma experiência. Cada um tem a sua experiência. À noite eu vou dormir, vou bloquear meu consciente e vou liberar meu inconsciente, onde está um arquivo daquilo que eu vivenciei durante o dia, porque tudo que passa pela nossa consciência vai para a nossa inconsciência. Então, à noite, eu estou com a consciência bloqueada, liberando a nossa inconsciência, vai devolver aquela experiência. Então, a gente sonha com aquilo que nós fizemos durante o dia. E de acordo com o nosso estado de alma, isso às vezes fica um pouco distorcido. Por exemplo, um dia uma pessoa disse assim para mim, eu sonho que eu chego no velório e tento aproximar do meu pai e quanto mais eu aproximo dele, mais ele corre. Será que o meu pai não gosta de mim? Ele morreu tendo raiva de mim, porque eu tento aproximar dele e ele corre de mim? Veja, na verdade não é nada disso. O pai ama a filha e a filha ama o pai. Só que dentro da gente, é lógico que ela foi no velório, ela vivenciou isso durante o dia. E dentro de um arquivo inconsciente está lá. É impossível assim de imediato nós contactarmos com esse pai, no caso, o pai dela desencarnado. Então a vontade dela é de estar com o pai no colo, abraçando, conversando, como se ele estivesse vivo. Mas ela também sabe que isso é impossível. Então à noite, pensando em tudo que aconteceu, à noite o que ela sonhou? Que ela tentava aproximar do pai e o pai cada vez mais distanciava dela. Isso é o chamado sonho comum. A gente pode dizer que o sonho tem uma função, doutor? O sonho é uma coisa tão complicada, porque aí nós vamos entrar na área do inconsciente, nós vamos pensar que são desejos que às vezes a pessoa tem e não acontece. Então é um assunto muito profundo e que a gente não pode, na superficialidade, tentar definir. Mas o outro tipo de sonho é o sonho reflexivo. O sonho comum é aquele que a gente vive durante o dia e sonha à noite. O sonho reflexivo é um arquivo inconsciente de vidas passadas. Vamos imaginar que eu sonho com um hindu com a pérola na testa. Meu Deus, que coisa esquisita, eu sonhei com um hindu com pérola na testa, mas hindu usa pérola na testa? Eu não sabia disso. Não, usa sim. Ah, então tá certo. Por que eu sonhei com esse hindu com a pérola na testa se eu nunca pensei que hindu tinha pérola na testa, nem nunca vi um hindu com pérola na testa? É que numa outra existência eu vivi na Índia. E lá eu fui indiano, convivi com isso. Estou trazendo um reflexo de uma vivência passada para a atual existência. Então eu sonho reflexivo, onde eu sonho com coisas que, entre aspas, eu nunca vi. Isso, como é que eu consigo sonhar com uma coisa que eu nunca vi? Quer dizer, não vi nessa atual existência em nível de consciência, mas eu vivenciei em nível de inconsciência no passado. Passando pela minha consciência, arquivou no inconsciente e eu renasci e trouxe isso para a atual existência. Então é o chamado sonho reflexivo. Muitas coisas a gente sonha com pessoas que nós nunca vimos, não temos nem ideia. Então é o chamado sonho reflexivo. E existe o sonho espírita, que é o sonho onde a gente contacta com o mundo espiritual. Porque à noite, quando a gente dorme, a gente, entre aspas, morre.
8 horas. A gente desencarna 8 horas. A gente sai do corpo e vai para o mundo espiritual. E lá nós estamos mortinhos, entre aspas, para nascer no outro dia cedo às 6 horas da manhã. A gente ensaia para morrer todas as noites, né, doutor? Ensaia para morrer todas as noites, entendeu? Tem medo da morte, né? Não precisa. Não precisa. Então nós vamos para o mundo espiritual. E lá nós contactamos com espíritos. E às vezes fazem revelações tão verdadeiras, partindo de pessoas que nós conhecemos e que fizeram revelações, que só elas sabiam. E que depois de contactar com a realidade do lado de cá, ao acordar, nós vamos ver que era uma verdade. Então eu não tenho dúvida que eu sonhei com fulano já desencarnado. E que ele me falou isso e eu fui checar e é verdade. Então isso é chamado sonho espírita. Então agora, fazendo um apanhado do total, quando ela me fala que sonha com alguém que aparece, realmente a nossa memória, nossa mente, ela é muito, muito rica. Que nós somos espíritos bilenares e temos arquivos fantásticos e que às vezes até arquivos inconscientes de desejos, de buscas, de anseios e que ao bloquear o consciente aquilo vem. Às vezes eu penso assim, como eu gostaria de viajar para tal lugar. Só gostaria, né? Não posso, nem tenho chance de viajar para tal lugar. À noite, eu me vejo viajando naquele tal lugar. Das duas, uma. Ou eu saí do corpo e fui lá, ou eu já passei por lá e aquele arquivo aflora na minha mente. Inconsciente, que depois retrata na consciência ao acordar. Mas, Luciano, a grande maioria dos sonhos nós não lembramos. Porque a nossa mente não tem condição de filtrar duas informações, ou seja, informação em nível espiritual e em nível corporal. Então, à noite, por exemplo, nós vivemos uma vida plena no mundo espiritual e você não lembra. Muito raro você lembrar em forma de sonho. Por que você não lembra? Porque o nosso cérebro não comporta essas informações retidas em nível de desdobramento, do lado de lá, e depois em nível da volta para o corpo. Então, existe um bloqueio por conta exatamente do nosso cérebro. Então, essas vivências no mundo espiritual não são lembradas quando a gente acorda. Mas algumas coisas, superficialmente, o nosso cérebro ainda registra. E às vezes vem de uma maneira distorcida. Por isso, eu não gosto de valorizar sonho. Eu, pessoalmente, estou falando por mim, eu não gosto de valorizar sonho. Porque se de repente tem os mitos, né? Se sonhar com cobra, está complicada a vida. Mito. Meu Deus, qual o problema eu sonhar com a cobra? Nossa irmã, não é? Não é? Faz um tanto bem também, não faz? Como os ratinhos, para não complicar a nossa vida. Uma pessoa tem esse estigma, sonhei com cobra. Ou sonhei com um morto, ou sonhei... Quer dizer, a pessoa fica fissurada por esse sonho. Aquilo, né? Então, menos. Vamos imaginar que nosso anjo da guarda está sempre nos ajudando. Quando a gente dorme, por exemplo, a gente deve orar para o nosso anjo da guarda e pedir para ele nos assessorar, nos orientar, nos esclarecer, nos dar um respaldo quando a gente sai do corpo. Porque, Luciana, o Chico Xavier falou certa vez que de 4 partes da humanidade que sai do corpo, 3 partes, de 4, 3 vão para as quebradas. Que triste, né? É triste, porque aqui você não pode fazer nada errado, porque você está me vendo, como é que eu vou fazer? Mas à noite, que eu tenho a liberdade, eu vou fazer aquelas coisas que estão na minha cabeça. E aí eu vou fazer coisas que não deve. De 4 partes, 3 vão fazer coisas indevidas. Só uma parte que vai fazer coisas essenciais. Por isso que é importante nós orarmos, pedirmos nosso anjo da guarda para nos custodiar, nos levar a uma região de estudo, porque tem estudo no plano espiritual. Sim, contato com almas sublimadas que possam nos orientar. O nosso espírito não está dormindo, né, doutor? Não está dormindo, está acordadíssimo. E se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos para as quebradas. E depois o que vai acontecer? Eu levantei tão cansado hoje, meu Deus, eu estou moído. Realmente,
O corpo não, porque está deitadinho, numa boa, mas o espírito sofreu as consequências do outro lado. E isso transmite via perispírito para o corpo. E no outro dia a pessoa levanta muito cansada. É o nosso orai e vigiai. A gente precisa sempre estar atento sobre isso. Doutor, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui esclarecendo as nossas dúvidas. E você, tem dúvidas sobre o Espiritismo? Então entre em contato conosco. Nós vamos responder a sua pergunta. É só você acessar os nossos canais ou através do nosso WhatsApp.